Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, revisão sistemática. O que é uma boa revisão sistemática? E até mais do que isso, como fazer uma revisão sistemática? É muito comum a gente se deparar com esse conceito e muitas das vezes a metodologia descrita nos trabalhos apresentarem, né, que o pesquisador aplicou a revisão sistemática em um determinado campo de estudos, em um determinado objeto, e quando a gente vai se deparar com a revisão sistemática, a gente percebe que ela não é bem uma revisão sistemática. Alguns fatores não foram desenvolvidos na pesquisa ou foram feitos de uma forma superficial, o que é justamente um contrassenso quando a gente está discutindo uma revisão sistemática. Bom, são nove passos para realizar uma boa revisão sistemática, para de fato o pesquisador dizer que praticou essa metodologia na sua pesquisa. Vamos ver? Bom, como eu falei, são 9 passos necessários para o desenvolvimento da revisão sistemática. Antes da gente apresentar esses passos, cabe dizer o que é uma revisão sistemática, né? Mais do que uma revisão bibliográfica, em que a gente, como pesquisador, trabalha com vários materiais para trazer uma fundamentação para a nossa pesquisa, a revisão sistemática ela também está preocupada com o que a literatura traz sobre um objeto de estudo, sobre uma questão. A revisão sistemática, não é à toa que tem a palavra sistemática, ela traz todo o compilado de uma forma estruturada, de uma forma complexa, densa e, de certa forma, completa, para apresentar um objeto de estudo, seja no que diz respeito a uma evolução de uma discussão, ou mesmo uma simples revisão, porém uma revisão completa, uma revisão que tenta dar conta de não ter perdas, ou pelo menos uma revocação bem pequena e uma eficiência bem elevada, uma precisão alta da pesquisa, de uma forma que a gente pode solicitar o acesso de um documento que foi trabalhado dentro da metodologia de revisão sistemática e a gente tem a certeza de que aquele documento dá conta do assunto. Então, a revisão sistemática ela tem essa preocupação para além da revisão bibliográfica. Por isso, 9 passos são necessários para a gente, de fato, dizer que uma metodologia que foi aplicada é uma revisão sistemática. O embasamento desses passos advém de Galvão e Ricart, que é um texto de 2019. Tem outros textos, inclusive de 2020, que falam sobre revisão sistemática, porém esse, não só pelo fato de também ser um texto atual, é um texto bem didático, é bem claro esses passos para se compreender o que é e como aplicar uma revisão sistemática. Bom, dos 9 passos, vamos começar com o primeiro, e aí de fato a gente tem uma linha de ordenamento. O primeiro passo é justamente apresentar um protocolo de pesquisa, ou seja, não basta descrever sobre um tema, sobre um objeto de estudo, mas é necessário apresentar um protocolo, ou seja, como você vai elaborar a pesquisa sobre o assunto. Você vai se utilizar de quais bases de dados e por que essas bases de dados, sobre o que é o seu assunto e o que você não quer considerar dentro desse assunto. Por exemplo, eu posso estar discutindo no meu trabalho científico sobre a questão da violência, mas eu não estou discutindo violência de forma lato. Eu estou discutindo especificamente violência, por exemplo, doméstica. Não necessariamente me interessa outras tipologias de violência.
por exemplo, crimes de homicídio, assalto à mão armada, roubo, entre outros. Então, é necessário, antes de começar a pesquisa, que você, como pesquisador, traga o protocolo que será aplicado, traga as diretrizes básicas do que será estudado. Isso é o principal, é o início. A revisão sistemática ela é conhecida e reconhecida justamente pelos passos criteriosos, detalhados da pesquisa. O segundo passo, que justifica o primeiro, é justamente o foco na reprodutibilidade da pesquisa. A revisão sistemática tem como pressuposto ser reprodutível, ou seja, eu como leitor poder reproduzir a sua pesquisa, reproduzir os seus passos e conseguir chegar ao mesmo resultado que você, ou um resultado talvez um pouco mais atualizado, por conta do tempo de publicação dos artigos, por exemplo, mas que eu consiga encontrar a sua linha de raciocínio no decorrer da pesquisa. Então, por isso, a revisão sistemática ela tem que ser reprodutível. Ela não pode ser, por exemplo, uma discussão teórica em que você não tem uma sistemática dos autores trabalhados e do porquê desses autores, de forma que o trabalho pode ser benéfico como uma revisão bibliográfica, mas não tem os pressupostos basilares para ser categorizado como uma revisão sistemática. Então, esse segundo passo é fundamental. Pensar que a pesquisa ela tem que ser escrita e desenvolvida de uma forma que os outros leitores ou pesquisadores possam alcançar o mesmo resultado que você. O terceiro passo é apresentar as bases de dados utilizadas. A revisão sistemática, principalmente em algumas áreas do conhecimento, como na área da saúde, ela é reconhecida pelas bases de dados que o pesquisador se utiliza para desenvolver o projeto, o seu artigo, entre outros. Ou seja, é necessário que a pesquisa seja feita em algumas bases de dados. Não há uma literatura no sentido de consenso para quantas bases de dados. Porém, alguns autores recomendam o uso de pelo menos 2 bases de dados a 3 bases de dados. Em geral, se verifica 3 bases de dados. Por quê? Muitas das vezes, quando a gente acessa uma base para pesquisa, ela não dá conta do conteúdo que o nosso objeto discute. Muitas das vezes, quando a gente faz uma pesquisa em uma base de dados, por exemplo, entra no periódico da CAPES, pode ser que a gente não encontre tudo lá. Que a gente tenha que acessar a Brapse, por exemplo, e lá tem outros materiais. Mas a gente também entra na base de dados Scopus e verifica que lá tem artigos, publicações que não foram encontradas nas outras bases. Por isso é necessário descrever quais bases de dados e qual o critério de escolha dessas bases de dados, né? Para com que a gente tenha um enquadramento adequado, porque uma revisão sistemática ela vai trabalhar com esse recorte. Se a gente vai trabalhar com 2 ou 3 bases de dados, por que escolhemos essas bases e não outras? Vários critérios muito singulares podem surgir para justificar o fato de que são, por exemplo, bases de dados que trazem um grande alcance sobre o estudo que está sendo trabalhado, tem uma literatura completa ou mais completa sobre o meu tema, ou o fato de que uma base de dados traz um repertório documental que a segunda base de dados não traz, mas que é pertinente por outros critérios. Por exemplo, atualidade, por exemplo, o fato de que apresenta trabalhos em eventos que a base primeira não apresenta. Então, os critérios são muito singulares, mas é necessário pontuar as bases de dados que serão utilizadas para a pesquisa. O quarto passo versa sobre as estratégias de buscas empregadas em cada base. Quando a gente fala de estratégia de busca, vale lembrar que o básico disso são o uso adequado daqueles operadores booleanos, lembra? Do and, or, not, ou sinal de mais, de menos.
uma boa construção de uma estratégia de busca que será aplicada na base de dados para a gente recuperar as fontes de informações que são necessárias para a nossa pesquisa. Entenda que as bases de dados possuem diferenças, então não necessariamente uma estratégia de busca adotada em uma base de dados vai funcionar da mesma forma quando aplicarmos em outra base de dados. Por isso é necessário apresentar a estratégia de busca adotada na revisão sistemática e, principalmente, qual a diferença dessa estratégia de busca em cada base de dados utilizadas. A revisão sistemática ela pressupõe uma estratégia de busca complexa, completa e densa. Muitas das vezes a gente vai encontrar em alguns materiais que trabalharam com a revisão sistemática com uma estratégia de busca grande de 5, 10, 15 linhas, em que só aparece uma combinação das palavras-chave aplicadas na base de dados. Isso é necessário, porque é isso que de fato ajuda na reprodutibilidade da pesquisa. Porque eu, como leitor, ao aplicar essa estratégia de busca, vou conseguir recuperar os mesmos materiais, a mesma quantidade que você, pesquisador, com pequenas alterações, provavelmente pela atualização da base de dados, mas vou chegar o mais próximo possível da sua pesquisa. Então, se faz necessário, é pertinente e é importante apresentar as estratégias de buscas aplicadas nas bases de dados. O quinto passo diz respeito ao processo de seleção dos artigos científicos. Após o uso das estratégias de buscas, quais são os critérios que vamos adotar para a escolha desses artigos? Por exemplo, os últimos 5 anos ou artigos que versam sobre a questão da violência doméstica, excluindo todos os artigos que aparecem falando sobre crimes de homicídio, roubo, furto. Quais são os critérios de escolha desses artigos? São artigos internacionais e ou nacionais, somente nacionais? São artigos que trazem estudos de caso no Rio de Janeiro? Enfim, os critérios de escolha desses artigos devem ser claros, devem ser descritos todos os critérios. E, principalmente, como isso afeta no recorte dessa seleção. Por exemplo, eu posso recuperar 70 artigos pertinentes ao tema que está sendo discutido, mas que depois dessa filtragem, depois desses critérios de seleção, eu só trabalhei com 10 artigos e não 70. Por que eu não vou trabalhar com os outros 60? Isso tem que ficar claro. O sexto passo diz respeito ao critério de inclusão e exclusão dos artigos, que é basicamente isso. Após a escolha dos artigos, por que determinados artigos foram considerados mais pertinentes? Por que os outros artigos foram excluídos? Quais são os critérios que de fato fazem com que a gente não possa ampliar a revocação da nossa pesquisa e manter uma precisão menor, quase que cirúrgica, daquilo que é recuperado? Então, não tem muito mistério nesse passo. A gente tem que ter claro os critérios de inclusão e exclusão dos artigos. A gente tem que descrever isso no trabalho científico. O sétimo passo são os processos de análise dos artigos. Após todos esses passos, a gente vai ter que analisar os artigos. E o que será analisado neles? Vai ser considerado, por exemplo, a análise do título, resumo e palavra-chave dos artigos? O que vai ser analisado além desses primeiros campos de busca dos artigos? A atualidade do referencial teórico dos artigos, pois o artigo ele pode ser recente, mas o referencial teórico dele pode ser de mais de 10, de 15 anos. Né? O que vai ser considerado na análise desses artigos? Como eles trabalham sobre um determinado tema ou uma investigação dos equívocos
que podem ser apresentados nesses artigos, das lacunas existentes nesses artigos sobre um determinado tema. Isso é uma questão muito singular do objeto de pesquisa de vocês. Mas todos esses pontos de análise que serão aplicados na leitura desses artigos também devem ser descritas. Percebam que muitos desses passos que a gente está falando são passos que, em geral, o pesquisador já se utiliza no seu dia a dia, nas suas construções de pesquisa. Porém, a diferença é que a revisão sistemática, ela solicita, ela não apenas recomenda, torna obrigatório a descrição de todos esses passos, que muitas das vezes são passos mentais construídos pelo pesquisador. Ok? Bom, o 8º passo é a apresentação da limitação de cada artigo. Não é porque foi feita uma boa filtragem e análise dos artigos que esses artigos são perfeitos. A gente tem que apresentar quais são as limitações deles. As limitações no sentido de não discutir de forma profunda sobre o tema que o pesquisador está trabalhando, ou, como eu falei ainda há pouco, a questão do referencial teórico não ser atualizada. As limitações podem ser diversas. Podem ser até no sentido de faltar dados, ou como eu falei no início, de muitas das vezes a metodologia ser descrita e ela não ser de fato aplicada naquele artigo. É muito comum encontrar materiais que apresentam como metodologia a revisão sistemática e o que foi feito não é uma revisão sistemática, é uma revisão de literatura, uma revisão bibliográfica, porque o artigo não me apresenta as diretrizes de como eu posso reproduzir aquela pesquisa. Então, se eu não posso reproduzir, não é uma revisão sistemática. Se não apresenta a base de dados, as estratégias de buscas, não é uma revisão sistemática. Então, a gente tem que apresentar as limitações dos artigos escolhidos. Que pontos carecem tanto dos artigos quanto do próprio tema em si. Muitas das vezes, se a limitação é apresentada em praticamente todos os artigos escolhidos, é sinal de que o tema que está sendo trabalhado tem uma barreira, tem um limitador. E isso pode ser apontado na sua revisão sistemática. O 9º e último passo é apresentar as limitações da sua própria pesquisa. Muitas das vezes, a gente desenvolve a revisão sistemática considerando as vantagens e limitações das bases de dados, dos artigos escolhidos, do trabalho científico que cada autor discutido dentro de uma tabela ou dentro de uma planilha no seu artigo pode nos apresentar, mas a gente também tem que trazer as limitações da nossa própria pesquisa. As limitações foram de tempo, foram de prazo de publicação, foram limitações geográficas, limitações quanto à própria base de dados, que às vezes a base de dados escolhida é a melhor, mas ainda assim carece de muita informação para aquilo que o pesquisador está trabalhando. Então a gente tem que trazer as limitações da pesquisa, para justamente justificar quando um outro leitor reproduzir a pesquisa, compreender o que poderia ser visto como uma contradição, um equívoco, como uma preguiça intelectual de uma pesquisa supostamente inacabada, mas que não é. Porque você, como pesquisador, apresenta para o leitor que a sua pesquisa tem limitações. Ela não concluiu determinados pontos. Ela parou num ponto por conta de ausência de conteúdo mesmo, no sentido de literatura, ou por limitações tecnológicas, pode ser também. Determinados pontos da pesquisa não podem ser reproduzidos por falta de equipamentos. Então, tudo isso tem que ser descrito na revisão sistemática. Ok? Espero que tenha ficado claro o quão complexo e principalmente denso é uma pesquisa que considere a revisão sistemática como metodologia. Isso é fundamental para a gente ter o cuidado de não banalizar o conceito e aplicar em qualquer trabalho acadêmico que a gente está desenvolvendo,
e principalmente para compreender os passos necessários para a gente aplicar essa metodologia de pesquisa. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, de repente algum texto que vocês gostariam de trazer para discutir se de fato esse material trabalha com essa metodologia de revisão sistemática, ou para a gente analisar a revisão sistemática de um determinado artigo, fiquem à vontade para sugerir, para trazer qualquer coisa. Também podem entrar em contato pelos comentários, porque eu leio os comentários, eu respondo, e dúvidas sempre são bem-vindas, críticas sempre são bem-vindas. Espero que o conteúdo tenha sido pertinente. Quem puder gostar e se interessar pelos conteúdos do canal, se inscreva. Por hora é isso, gente. Até logo!